Evangelho segundo João. Hoje nós podemos retornar, tendo já pregado nossos sermões natalinos e festivos de fim de ano, nós podemos retornar ao Evangelho de João, temos exposto este Evangelho e interrompemos essa exposição ali no capítulo de número 4. Falamos sobre a mulher à beira do poço, e o texto que falaremos hoje é a continuação dessa história. Na verdade, um trecho que compõe um só ensino, uma só fala. Nós, na verdade, não deveríamos dividir o capítulo 4, mas você certamente não me ouviria pregar 54 versículos em uma noite. Então, sendo assim, é melhor que nós dividamos essa narrativa. Hoje falaremos do verso 27 ao verso de número 42. É o desfecho da história da mulher samaritana, e então os discípulos chegando e se encontrando com Jesus. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe zelosamente comigo. João 4, verso 27, a palavra de Deus nos diz assim: Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegrarão tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor e bondade, nós estamos perante a palavra do Senhor, em culto público, e nós temos certeza da nossa insuficiência para entender a Tua palavra e mudar a nós mesmos. Mas nós cremos no poder do Senhor, nós cremos na instrução do Teu Espírito que nos ensina e ajuda a lembrar cada uma das Tuas palavras. Queremos orar ao Senhor nesta noite, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos aponte a Tua vontade e nós nos disponhamos como bons ceifeiros a fazer a vontade do Senhor, servir na Tua obra. Nos ajuda, Senhor, a colher os bons frutos do nosso trabalho e diligentemente nos dedicar ao Senhor. Fala ao nosso coração esta noite. É o que nós clamamos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Querido irmão, minha querida irmã,
Como você discerne a vontade de Deus na sua vida? Essa é uma velha problemática evangélica, não é mesmo, meu irmão? Qual a vontade de Deus para mim? A velha problemática. Estava lendo Gênesis essa semana. Meu irmão, eu queria ser Jacó demais. Lendo o trecho em que Jacó está em Betel e ele tem um sonho, anjos subindo e descendo a escada. E Deus fala a Jacó livre e abertamente, dizendo: eu serei contigo, e você vai fazer isto e aquilo, e eu vou ser o Senhor, e eu aprovo aquilo que você faz. Meu irmão, que vontade de ser Jacó, que vontade tantas vezes de não ter dúvida exatamente do que Deus quer. Deus me quer médico ou advogado? Deus te quer, minha irmã, casada com o Jorge ou com a Teresa? Ou não, com a Teresa não é, tenho certeza. Às vezes é fácil discernir a vontade de Deus, né? Como é difícil, meu irmão, quando você vai, assim, alugar um apartamento, e você fala, escolha o apartamento barato e barulhento ou o mais caro e silencioso? E você fica num impasse. É difícil tomar decisões assim. E hoje nós podemos olhar um pouco mais, vislumbrar um pouco mais do que é a vontade de Deus. É certo, meu irmão, que quando um crente diz qual a vontade de Deus para a minha vida, ele normalmente está falando dos decretos insondáveis de Deus. Ele quer revelações que estão guardadas e pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas ocultas pertencem a Deus. Deuteronômio nos diz isso. E nós não deveríamos nos ansiar e nos desesperar por descobrir as coisas ocultas do Senhor. Mas, meu irmão, o que consolou meu coração foi pensar, pera lá, Deus é comigo. O Senhor é sustento na minha vida. O Senhor é ensino para mim na pessoa de Cristo. E eu posso descobrir a vontade revelada de Deus para mim. Isso pode me conduzir em fidelidade e pureza perante o Senhor. Eis este bom desafio, meu irmão. Hoje o Evangelho de João nos mostra o próprio Cristo afirmando e dizendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, veja como nós podemos responder a essa questão, e quero pensar contigo nesta noite sobre vivermos na vontade de Deus, vivendo uma vida na vontade do Senhor. Quero responder a este questionamento do nosso coração, conforme João nos ensina, em 3 pontos. O primeiro deles, pensando sobre nós desejarmos a vontade de Deus. O segundo, pensando sobre qual é a vontade revelada de Deus. E Jesus nos fala abertamente sobre o que Deus quer de nós. O terceiro deles, pensando sobre o resultado, os frutos da vontade de Deus. Portanto, meu irmão, em primeiro lugar, você precisa querer saber. Em primeiro lugar, para viver na vontade de Deus, você precisa desejar a vontade de Deus. É algo claro e intencional, andar em obediência àquilo que Deus revelou na sua palavra, ensinou por meio de Cristo, o ápice da revelação. E se Cristo não falou, você não precisa, meu irmão. Não há alguém mais importante do que Jesus entregando revelações nos dias de hoje. E veja como a narrativa nos leva a todo o contexto da mulher samaritana que está agora conhecendo o Messias. Veja como o verso 27 vai nos dizer que no ápice do momento, no momento mais importante em que os discípulos estão voltando, Jesus acabara de se revelar para aquela mulher como o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher, ouvindo essas coisas, fica admirada e ela vai, até um pouco desnorteada, correr para contar as coisas que ela ouviu. É curioso pensar que essa história começa com tirar água do poço. Lembra disso? Tá, mas e a água? O texto diz que os discípulos chegaram e a mulher deixou o seu cântaro e correu para a cidade, chamando o povo para conferir quem é aquele. Não sabemos, meu irmão, que se deu dessa água. Talvez ela tenha deixado para Jesus beber. Talvez espavorida, ela só tenha corrido em direção às pessoas que a tratavam como alguém inferior.
Uma mulher rejeitada que certamente estava à margem da sociedade por já estar no seu 5º casamento e agora não estando casada. Ela que certamente evitaria o meio comum e falar em público, agora é alguém que vai correr em direção a todos e dizer: olha, eu encontrei alguém que me revelou tudo o que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Parece a cena de Natanael dizendo: acho que encontrei o Cristo, hein? Veja, meu irmão, que ela vai sair de cena. A mulher samaritana vai se pôr à parte. E guarde esse ensino, porque nós vamos voltar nele no final do sermão, para ver os frutos do trabalho de Jesus fazendo a boa vontade do Pai. Mas agora, quando os discípulos chegam e acompanham este final de conversa, a dúvida dos discípulos é: por que Jesus está falando com ela? Se você estava aqui em dezembro, quando eu preguei esse sermão sobre a mulher samaritana, nós falamos sobre o tradicional desdém com as mulheres, sobre a cultura de fato machista, e aqui é o momento que dá para acusar de machismo. Uma cultura em que diziam que os rabis, os mestres, não deveriam gastar tempo ensinando nem as suas próprias esposas em casa. Ensinar uma mulher, naquele contexto, seria perda de tempo. Jesus, o grande mestre, o grande rabi, está tratando o coração daquela mulher. Falamos muito sobre isso naquele sermão. Mas os discípulos, com a sua mente terrena e não transformada, não entendem essas coisas. Eles ficam se perguntando: o que Jesus está perguntando para ela? Sobre o que eles estão conversando? E ninguém se atreve a se dirigir a Cristo. A mulher sai de cena e os discípulos então abordam ao Senhor Jesus dizendo: mestre, coma. Afinal, meu irmão, os discípulos não estão presentes à beira do poço porque Jesus lhes mandou até a cidade comprar comida. É o final de uma jornada e Cristo está faminto e sedento. Ele deseja a água que pediu a mulher, ele deseja a comida que os discípulos trouxeram. E como é comum no Evangelho de João, nós temos mais um daqueles momentos que Cristo está falando sobre coisas espirituais e as pessoas não estão entendendo a linguagem do Senhor Jesus. Quando Jesus vai responder a eles dizendo: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Mais uma vez, como Nicodemos pensando sobre o novo nascimento, como João Batista falando sobre quem é maior e menor, como a própria mulher samaritana falando de água, os discípulos estão pensando sobre comida tão simplesmente como comida. Eles não pegaram ainda o ensino espiritual que Jesus vai transmitir a eles. E a pergunta deles é: será que alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer? Será que o iFood chegou antes da gente aqui? Será que essa mulher que ele estava falando deu um pão para ele ou algo assim? Jesus vai completar o seu ensino dizendo no verso 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ensina com tudo, meu irmão. Parece a gente. Jesus trata a nossa vida com tudo, meu irmão. Jesus te trata no calçar dos teus sapatos, no choveu e molhou as roupas do teu varal. A vida cristã é uma vida comum. E Jesus se vale de um momento onde os discípulos trazem comidas e ele está faminto para dizer: se eu fosse escolher entre fazer a vontade de Deus e comer, eu prefiro fazer a vontade de Deus. A ilustração de Jesus é dizer: é mais importante para mim fazer a vontade do meu Pai do que a necessidade mais simples do homem, que é comer. Veja, meu irmão, como você é frágil. Como você é frágil. Se você pula o café da manhã, a tua glicemia aumenta. Se você não janta à noite, você acorda de madrugada com gastrite. Se você faz uma refeição só no dia, uma refeição bem grande e gorda, se você não for bem cuidado, você vai provavelmente se encontrar com uma diabetes no futuro. E a tua nutricionista está sempre te dizendo: coma de 3 em 3 horas. Pense como comida, meu irmão, é algo que já é tão comum para nós,
E uma necessidade tão básica que nós nem percebemos o quanto fazemos e o quanto somos dependentes disso. Cristo está dizendo, mais do que o homem é dependente da comida, eu desejo fazer a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus está dizendo que o interesse é maior e mais profundo em realizar a obra que lhe está proposta do que satisfazer as próprias necessidades básicas da vida. A sua fome de agradar ao Pai e cumprir o seu ministério é maior até do que aquela sensação que vai te dar no final do culto, você vai querer ligar lá na dona do pedaço para pedir uma pizza. Jesus está mostrando aos seus discípulos quanto importa conhecer e buscar a vontade de Deus. Como a vontade de Deus é supracultural e a vontade de Deus não está cativa a costumes judaizantes de não falar com mulheres. Jesus está lhes mostrando na sua fome que a sua comida, a sua necessidade essencial é fazer a vontade de Deus. Pensando nisso, meu irmão, eu penso que às vezes nós entendemos mal o que é a vontade de Deus. E nós buscamos mal o que é a vontade de Deus. Talvez a essa altura da vida cristã nós já tenhamos entendido que viver fora da vontade de Deus é ter prejuízos, é ter sofrimentos, é bater com a cabeça na parede. E nós corremos o risco de buscar a vontade de Deus, não por sincera devoção de glorificar ao Senhor, mas tantas vezes nós corremos o risco de ser narcisistas, de ser egoístas, quando nós não estamos verdadeiramente interessados em qual é a obra que Deus está por fazer, mas nós estamos tantas vezes preocupados com o que eu vou ganhar fazendo o que Deus quer que eu faça. Sonde o teu coração, meu irmão, se a crise de a vontade de Deus para a minha faculdade é qual vai glorificar mais a Deus, ou se é qual eu serei mais bem-sucedido. E entende-se nos dias de hoje que vontade de Deus é ser bem-sucedido. Se você escolher o apartamento para alugar segundo a vontade de Deus, você não sofrerá, será bom e farto para você. Mas, meu irmão, a vontade de Deus, a vida de Cristo, é Deus, o Pai, conduzi-lo a uma morte de agonia na cruz do Calvário. Tantas vezes fazer a vontade de Deus não é cumprir as expectativas do nosso coração, como se nós trouxéssemos um projeto de vida pronto e disséssemos, Senhor, aqui está, por favor, autentica. Assina para mim, Senhor, porque eu não quero jamais deixar a tua vontade. Mas, irmãos, nós precisamos entender que falar sobre a vontade de Deus e desejar a vontade de Deus como quem deseja mais do que o próprio alimento para o sustento diário, envolve essencialmente abnegação. Negue, pois, a si mesmo. É impossível dar qualquer passo em direção à vontade de Deus sem antes fazer cessar aquela vontade umbilical. Sabe aquela vontade umbilical? O seu umbiguinho, é o seu ventre. Paulo diz que há alguns na igreja de Filipos que tornaram o seu próprio ventre como Deus e passaram a adorar a si mesmos. Meu irmão, Deus não tem compromisso com os nossos caprichos e desejos. E se nós queremos encontrar a vontade do Senhor, o primeiro passo é dizer, eu vou negar os meus próprios desejos, eu vou me abster de todos os anseios do meu coração, até de comer e beber, se for o caso. Porque é mais importante para mim a vontade do Senhor do que uma faculdade que me faça rico. É mais importante para mim a vontade de Deus do que um emprego que me faça próspero e torne louvável o meu nome. É mais importante para mim a vontade de Deus do que não estar sozinho e me casar com qualquer pessoa. A vontade de Deus é mais importante e deve ser a ponto de te fazer negar qualquer outra coisa que Deus não aprove. Teste o seu coração. O que você estaria disposto a abandonar
se Deus lhe revelasse a sua vontade? Pois Deus lhe revelou, meu irmão. Pois Deus nos disse que aquele que quer ganhar o mundo inteiro perderá a sua alma. Por que a vontade de Deus estaria associada à prosperidade financeira? A Bíblia nos diz que todo aquele que quer viver piedosamente com Cristo padecerá perseguições. Por que a vontade de Deus nos pouparia de sofrimentos? Irmãos, nós podemos saber que a vontade de Deus é algo excelente, mas nós não devemos associá-la aos desejos carnais do nosso coração. A vontade de Deus é distinta de nós. Cristo nos mostra isso, apontando que a vontade do Senhor é o levar a cumprir o seu propósito, seu alvo predestinado, negando a sua própria vontade e desejo e seguindo ao que Deus o preparou para fazer. Nisto, meu irmão, é claro aos nossos ouvidos o ensino como de Deuteronômio, quando nos é ensinado no maná, Cristo responde a Satanás na sua tentação, nos dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós entendemos que é muito mais importante ter aquilo que vem do Senhor do que o próprio pão à mesa. A vontade do Senhor precisa preencher o nosso coração. E temos gana e desejo por tantas coisas. Quanto desejamos obedecer à vontade revelada de Deus? Quão caro é para você obedecer à Escritura? Você abandonaria um noivado e um emprego? Você abandonaria 2 horas de sono por dia? Você abandonaria, meu irmão, uma tarde de sábado confortável para servir um irmão que precisa carregar uma mudança? Você abandonaria uma noite de sono para chorar com um irmão hospitalizado? Quanto nós estamos dispostos a de fato fazer a vontade de Deus, dizer: Senhor, tua vontade para mim é mais importante do que qualquer coisa, até comer ou beber. É este o desejo que Cristo tem por fazer a vontade do Senhor. E nós precisamos refletir se estamos tão dispostos assim a fazer aquilo que Deus quer de nós, cumprir a obra que Ele nos dispõe a fazer. Neste meio, meu irmão, o segundo ensino do texto é nos apontar um pouco mais sobre qual é, de fato, a vontade de Deus. É certo que Deus tem um trato particular com cada crente. Deus me deu dons e talentos que não deu a você. Deus vai usá-lo em obras e trabalhos que Ele não vai me usar. Nós todos somos o corpo de Cristo e cada um será direcionado aos seus trabalhos e exercícios. Mas é fato também, meu irmão, que algumas coisas são claras na Escritura sobre como cada crente, como todo crente deve viver. O verso 35 em diante nos ensina um pouco mais sobre qual a vontade de Deus, sobre o que nós deveríamos deixar os nossos desejos a tal ponto de deixar de comer para fazer, qual é a vontade que Deus tem para Cristo, seus discípulos e nós aqui hoje. O Senhor Jesus continua ensinando, dizendo assim: vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Eu vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos, pois, estão maduros para a colheita. Mais uma vez, Jesus vai usar uma linguagem de uma figura da vida cotidiana para ensinar os seus discípulos. Quão familiarizado você está com uma colheita, meu irmão? Você já colheu alguma coisa na vida? Uma manga no pé, de repente, sabe? Você já assistiu uma jabuticaba verde amadurecer, ansiando pelo dia que ela explodiria na tua boca? Sabe aquela sensação? Colheita e plantio tem tempo. E Jesus está usando essa linguagem. Eles estão em meados de dezembro ou início de janeiro. Curioso é que quase a mesma época que nós, mas eles não comemoraram o Ano Novo, meu irmão. O calendário judaico é diferente. Eles estão a algum tempo de distância da ceifa, do momento de colher o trigo no campo, algo que deveria acontecer mais ou menos em maio, abril talvez.
E o Senhor Jesus está mais uma vez, tal como a água do poço, a comida que os discípulos buscaram, agora ele vai usar a figura da ceifa para dizer aos discípulos com que urgência eles deveriam se dispor a este trabalho, se dispor a fazer a vontade de Deus. Quando é o momento de nos dispormos a esta obra a qual Deus quer que façamos? Jesus vai dizer: os campos estão maduros para a colheita. Provavelmente, e muito provavelmente, aquela mulher que foi buscar pessoas e dizer: vejam, achei o Cristo. Muito provavelmente esta mulher está regressando agora. Ao final desse breve discurso, a mulher chega de volta na companhia dos samaritanos. É provável que quando Jesus diz: levantem os olhos e vejam os campos maduros, Jesus esteja apontando para uma multidão de samaritanos que estão vindo ter com ele, depois de ter ouvido o testemunho da mulher. Jesus não está falando de trigo, Jesus está falando de almas. Jesus está falando de salvação pela pregação do Evangelho. Jesus está dizendo: vejam como há pessoas sedentas para serem recolhidas no celeiro do Senhor. Veja como os campos estão brancos. Olhem aí, essa multidão de samaritanos vindo. E Jesus vai nos descrever um pouco mais sobre isso. E ele vai localizar os seus discípulos na tarefa da colheita, naquilo que é o trabalho de Cristo e o que ele veio fazer, o que é a vontade de Deus. Veja como ele vai dizer: quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Jesus começa a descrever o trabalho da semeadura e da colheita, algo que era incomum no que Jesus está dizendo. Há um tempo, uma lacuna entre plantar e colher, e neste contexto, Jesus acabou de plantar. Ele acabara de falar com essa mulher quando os discípulos chegaram. E momentos em seguida, essa mulher está regressando acompanhada de um grande número de samaritanos. Tanto o que plantou, quanto quem vai colher, estão agora ali reunidos, colhendo frutos para a vida eterna. Dedicar-se a Deus, fazer a vontade de Deus, envolver-se com uma obra que traz frutos eternos e duradouros. O resultado do trabalho de Cristo, que é o plantador, que semeou a palavra ao coração daquela mulher, é ver agora os frutos regressando. E Jesus vai dizer: ao mesmo tempo se alegra tanto o que semeia, quanto o que colhe. Jesus está dizendo para eles: eu semeei um campo, e eu vou deixar vocês colherem o fruto do meu trabalho junto comigo agora. Vejam aí essas almas vindo como fruto do meu plantio. Olha como o verso 37 nos amplifica um pouco mais sobre isso. Pois no caso é verdadeiro, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitam o trabalho deles. Provavelmente Cristo está se referindo a todos os santos profetas de Deus que vinham anunciando e semeando a palavra do Evangelho. Talvez o próprio João Batista, que certamente havia pregado e testemunhado a alguns desses que agora estão vindo com os frutos de um trabalho. E o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos: o trabalho de vocês é colher, é receber essas pessoas, é voltar-se para estas almas e os ver agora como fruto da pregação do Evangelho, que vem pelo ouvir da palavra de Deus. E vocês devem colher, ainda que vocês não tenham plantado, vocês estão recebendo o fruto do trabalho de outros. E esta boa seara será cumprida. Agora os discípulos podem entender o que Deus quer deles. Meu irmão, tantos textos falam sobre o que Deus quer de nós.
Deus quer a nossa santificação, Deus quer que nós busquemos o reino em primeiro lugar. Deus quer que os casados vivam o leito sem mácula. Deus quer que os solteiros não se casem. Fala amém aí, meu irmão. Difícil, hein? Paulo diz, aquele que está solteiro, não busque casamento, dedique-se à obra do Senhor. Mas tem uma possibilidade ali. Deus revela a vontade dele em tantos aspectos. Neste específico, ele está dizendo, a minha vontade é que vocês colham os frutos do meu trabalho. É que vocês ergam os olhos, vejam quantas pessoas sedentas e recolham e recebam essas pessoas que ouviram o Evangelho e agora querem ser salvas. Meus irmãos, algumas verdades de Deus são importantes para nós nisso. A primeira delas é entender que Deus nos deu uma obra a fazer, como crentes. E essa é a tua tarefa de vida. Preguei há pouco tempo João Batista, dizendo qual é o seu ministério, e ele dizendo que se sente muito feliz e satisfeito em fazê-lo. E, querido, se você se envolve com o grupo de louvor, se o teu dom é intercessão, ou misericórdia, ou serviço, independente de qual seja, nós temos em comum uma ordem de Jesus para colher os campos que branquejam. Pensando até mesmo que este ensino de Cristo vai ser aumentado pela grande comissão. A grande fala do Senhor Jesus vai ser aos seus discípulos, portanto vão, e enquanto vocês estiverem indo, por todo o tempo que vocês forem, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, os ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu serei com vocês. Cristo nos outorga autoridade para pregar em seu nome. É o que Cristo está ensinando aos discípulos aqui, é a tarefa de todo crente. Intencionalmente tornar Cristo conhecido e recolher em celeiro, através da pregação da palavra, todos estes que estão agora prontos e maduros, preparados para ouvir do Evangelho de Cristo. Lembrando você, meu irmão, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. O Senhor Jesus nos ordena dizendo, roguem ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Meu irmão, o grupo é pequeno e a gente se conhece. Se você não está arduamente se esforçando na seara do Senhor e pregando, testemunhando de Cristo e o que Ele fez na sua vida, talvez você esteja em profunda desobediência à ordem do Senhor e esteja gastando os seus dias tentando enriquecer, fazer diploma, encontrar a metade da sua laranja e se esquecendo que a ordem essencial de Cristo para os crentes é fazer discípulos. Talvez nós estejamos tão frustrados, meu irmão, porque nós dirigimos a vida para o lugar errado. E esperamos que a vontade de Deus nos dê tantas coisas, mas não almejamos que a vontade de Deus nos dê almas para ouvir do Evangelho. Ceifa para nos pôr como ceifeiros. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Onde você está nela, meu irmão? Lembrando ainda a você, que trabalha com as mãos neste arado, num sol escaldante, e já doem os braços. Aquele que pôs a mão no arado não está apto a olhar para trás. Trabalhe, meu irmão. A seara é do Senhor. Quem traz trabalhadores é o Senhor. Quem prepara os campos e os faz maturar é o Senhor. E quem no último dia recolherá o trigo em celeiro é o Senhor. A seara é do nosso Deus e nós somos chamados a viver junto com Ele nessa tarefa. Deixa eu te contar a história da Mônica para isso. Você conhece a Mônica? Não, Eduardo e Mônica não. Não é essa Mônica, uma outra. Mônica é uma mulher nascida em Tagaste. Tagaste é, nos séculos antigos, a atual Argélia, na África. Muito se fala da vida europeia, parece que a África é um continente esquecido, né? Só tem fome e miséria. Tem muito mais do que isso lá, meu irmão. Essa mulher chamada Mônica, vivendo na Argélia, ela
tem a sua história um pouco dura. Ainda jovem se casou com um homem chamado Patrício. E Patrício era um mulherengo terrível. Casamento difícil. Um homem violento que não vivia bem a vida do lar. A história de Mônica conta que ela conseguia se consolar das dores do dia a dia como uma mulher piedosa e temente a Cristo, sofrendo o escárnio do seu marido, a sua violência e as suas traições. Ela conseguia encontrar alento na fé, orando a Cristo, dependendo de Deus. Pela graça do Senhor, o seu marido foi alcançado. Mônica viu Patrício ser convertido, se batizou e morreu como um bom cristão, seu esposo. Antes de morrer, porém, essa mulher teve alguns filhos. Dentre eles, o mais velho é o que se destacou muito. O filho mais velho de Mônica era um jovem egoísta. Parece que todos são em alguma instância, né? A gente gosta de ver os adolescentes meio problemáticos. Um jovem egoísta. Um rapaz que muito dificilmente era levado à igreja. Um jovem egoísta, cheio de caprichos pecaminosos e que não se dava à vida eclesiástica. Não era alguém que queria fazer parte de uma igreja. Ainda assim, o filho de Mônica é um homem brilhante. Esse rapaz vai se envolver com diversas correntes filosóficas, vai aprofundar o seu conhecimento de retórica. Ele se torna um grande catedrático, passando por Roma e chegando até Milão, onde ele é professor da importantíssima Universidade de Milão. Lá em Milão, ele começaria também a sua busca por respostas. Um homem que ganhou sucesso na vida. Um homem sábio, pela filosofia corrente. Um homem erudito, muito bem posto socialmente, egoísta, caprichoso e incrédulo. Mônica ora pela conversão do seu filho. Sabe por quanto tempo, meu irmão? 33 anos. 33 anos. Mônica sofrendo os escárnios do marido e orando pela conversão de um filho rebelde. Deus é bom, meu irmão. E Ele é bom para aqueles que se lançam a pregar o Evangelho e perseverar na seara do reino, olhando almas e desejando-as para Cristo. Deus foi bom com a vida de Mônica. Sabe quem é o filho de Mônica? Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ao final, sendo um dos maiores teólogos que nós temos, desde a patrística até a Idade Média. O homem sobre o qual João Calvino vai ler e fundamentar os seus escritos. Agostinho de Hipona, alguém do qual nós bebemos como fonte pura e cristalina de doutrina reformada. Alguém que vai ser a base dos clássicos da reforma protestante. É este homem o filho de Mônica. Talvez você não conheça Mônica, mas conheça Agostinho de Hipona. No final ele diz assim: ela me gerou na sua carne para que eu viesse à luz no tempo. É a sua mãe. E ele diz: seja com o seu coração para que eu nascesse, seja com a sua carne para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração para que eu nascesse à luz da eternidade. Precisamos de olhos como Mônica, meu irmão, para alcançar aqueles que serão gerados da carne, mas precisam ser gerados da eternidade. Lembre-se, meu irmão, existe uma boa gratidão de nós colhermos frutos e vermos convertidos que outros pregaram, mas existe a boa responsabilidade de nós semearmos. A Escritura diz que o semeador saiu a semear e nós temos a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Eu não sei quem foram os pais de Calvino, os pais de Lutero.
não sei quem pregou e converteu John Knox à fé. Eu li alguma coisa sobre J.C. Ryle recentemente. Quem Deus quer fazer através da sua vida, meu irmão? Que grande obra Deus tem a fazer por meio da nossa pregação e do nosso testemunho do Evangelho. Plante, semeie, pregue o Evangelho de Cristo. Jesus está ensinando os seus discípulos a serem perseverantes na seara do Senhor, porque há pessoas prontas a ouvir e sedentas, e Deus os alcançará pela pregação da sua palavra. A vontade de Deus, que nós nos ponhamos como ceifeiros, a colher daquilo que outros pregaram e a plantar para que outros recebam o fruto do nosso trabalho. Agostinho de Hipona se converteu no ano de 387, o mesmo ano que sua mãe morreu. Mônica não viu nenhum dos frutos da conversão de seu filho. Nós vimos. Nós sim fomos beneficiados. Pregue, meu irmão, plante. Essa é a nossa responsabilidade. Por fim, em último lugar, caminhando para a nossa conclusão. Este é um breve desfecho de como se dá a vontade de Deus. O texto nos ensinou que nós devemos almejar e desejar a vontade do Senhor, fazer a obra que Ele designou como Cristo. Desejando isso, Cristo nos aponta qual é esta grande obra, qual é a vontade de Deus, que nós ergamos nossos olhos aos campos brancos e nos disponhamos a colher o que outros plantaram e a plantar para que outros colham. Veja como agora o verso 39 vai nos dizer, em último lugar, o resultado da vontade de Deus. Quando Deus dispõe o seu decreto e chama os crentes a servirem, onde desemboca isso? O que gera? Quais são os frutos? Verso de número 39 nos diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu fiz. Quando, pois, os samaritanos vieram até Jesus, lhe pediram que permanecesse entre eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não mais porque você o falou nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Parece que ao final do discurso de Cristo, meu irmão, é quase como se ele dissesse para os discípulos assim: vejam agora como se faz. E ele passa a colher os frutos. Aqueles homens voltam, talvez muitos curiosos ali no meio, porque o testemunho primeiro da mulher é dizer: ele revelou tudo o que eu faço. De vez em quando os crentes têm uma vontade na igreja que revela o CPF, né? Vamos lá, porque ele revela. Ele revela. Que dia que você vai morrer? Ah, não, nessa eu não quero, Deus me livre. Você não quer ir nessa, né? Que revela que dia que você vai, teu carro furtado. Que dia que seu carro vai pegar fogo. Teria sido útil, hein, Lucas? Teria sido útil essa revelação. Talvez muitos curiosos, tentando só descobrir que tipo de profeta é esse que revelou a vida dessa mulher. Quando eles chegam, eles pedem a Jesus que fique um pouco mais. Dá quase para cantar divino companheiro aqui, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. 2 dias Jesus fica com eles, apenas 2 dias. E este é o tempo de Jesus ensinar. Tá certo, meu irmão, que a Bíblia registrou as coisas que eram boas para nós, mas não dá uma vontade de descobrir o que é que Cristo falou e ensinou a esse povo? Por 2 dias. E o fruto do trabalho do Senhor Jesus é a confissão daquele povo dizendo: não é mais por causa do que essa mulher disse que nós cremos. Nós mesmos ouvimos e sabemos que verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. O resultado final disso, meu irmão, é uma colheita eterna. É algo que nunca poderá ser tomado e arrancado. Os teus bens passarão, meu irmão. Teu casamento vai acabar um dia, para a glória do Senhor. Você vai morrer. As coisas vão escorrer pelos nossos dedos. E nós andamos tantas vezes buscando coisas gostosas para comer, e se nós erguêssemos os olhos para a vontade de Deus de pregar o Evangelho, que graça receberíamos de ver pessoas dizendo: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Frutos eternos. Outros colheriam destes frutos.
Se você ler Atos capítulo 8, você vai ver Filipe chegando em Samaria e colhendo os frutos de Jesus. Os samaritanos são crentes em Cristo, eles ouviram a pregação do Evangelho, e os bons resultados do anúncio do Senhor Jesus agora estão perante eles, porque a obra é do Senhor, meu irmão. Que são os Agostinhos de Hipona no nosso meio, gente difícil, trabalhosa, que nós tantas vezes nos rejeitamos a pregar o Evangelho. Deus há de fazer, porque é Ele que faz. Que esperança haveria, meu irmão, de eu dizer para você, pregue o Evangelho, se Deus não tivesse poder para transformar os corações, mas é Deus quem invade corações, por isso, pregue o Evangelho, Deus vai trazer os seus eleitos. Tenha fé, meu irmão, de que os bons frutos vêm das mãos do Senhor. E eles creram. Eles creram. O Senhor Jesus nos mostra começo, meio e fim. O grande desafio é nós não limitarmos o poder do nosso Deus, mas crermos que a seara será colhida. E nós temos o grande privilégio de nos alegrarmos como ceifeiros dessa seara, de ser contados entre os trabalhadores e podermos participar dos frutos do reino. A Escritura nos diz em Isaías que Cristo veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Deus nos deu o privilégio de sermos seus servos, ceifeiros, e trabalhar junto dele e nos alegrarmos na colheita, como ele se alegrará com os frutos do seu bendito trabalho. Lembrando você, meu irmão, que este é só um antegozo, este é só uma alegria passageira e momentânea ainda, daquilo que virá eternamente. Falar sobre colheita de trigo é uma boa linguagem escatológica. A Escritura diz que no último dia, Deus enviaria os seus anjos para ajuntar o joio que está esparramado em meio ao trigo, os falsos crentes, os apóstatas, aqueles que abandonam a fé e que nunca creram em Cristo. E eles seriam amarrados em feixes e lançados para o fogo que arde, para ser destruídos no seu pecado. Mas, meu irmão, falar sobre colheita é bom para nós, no que a escatologia nos aponta. Haverá um dia em que nós mesmos seremos recolhidos. A figura muda e a Bíblia não nos compara somente aos ceifeiros, ela nos considera ao próprio trigo. E ela diz que nós seremos amarrados em feixes. Ah, meu irmão, queria estar no seu feixe naquele dia, para a gente se cutucar nos cotovelos e dizer, está vendo? Seremos guardados no celeiro do Senhor para sempre. Que grande alegria, meu irmão. Essa é a maior alegria e a maior recompensa dos trabalhadores da seara. Se ponha na seara do Senhor, meu irmão. De tudo que você pode buscar, do que se chama vontade de Deus, busque servi-lo na pregação do Evangelho. Deus tem propósitos com a tua vida, você é instrumento do Senhor, se ponha como Cristo, no desejo ardente de servir ao Senhor. Ponha as mãos no arado e trabalhe como um bom servo de Jesus, e colha os frutos, receba as alegrias primeiras de ver conversões, receba as alegrias últimas de ser você mesmo recolhido para junto do Senhor na glória eterna, na companhia do nosso Deus. Que Deus sustente assim os nossos corações. Vamos orar, irmãos, encerrando o nosso culto, dando graças a Deus pelo privilégio da sua palavra. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente e nós estaremos assim orando e encerrando o nosso culto.